vai condicionando a mente a ficar ansiosa. Aí a pessoa vai começando a ficar doente. Não aguenta. O pastor tá livre, não vai aguentar. E pode ser pastor. Porque a gente acha que depressão é para quem não é cristão. Sim. É para todos. Qualquer um pode ficar. Se nós não administrarmos espírito, alma e corpo. Sim. Essas 3 coisas são importantes. Pode falar um pouquinho disso? Pode, vamos entrar. Porque assim, porque a gente às vezes, principalmente nós que somos pastores, muitos, não digo todos, né? Eles acham que não tem que tratar essa questão nem de corpo, e nem de mente, nem de nada. Mas eu falo porque parece que Deus direciona essas pessoas a mim, né? Pessoas já veio gente, pastores atravessando cidade com filha desmaiada no braço, que, né, em estado assim, psicológico, totalmente destruído. Eles achavam que era um demônio, alguma coisa assim, uma possessão. E na hora Deus falou comigo que não era. Mas era justamente o quê? Falta de governo sobre a nossa própria mente. Então, assim, a gente acha que deve só cuidar do espírito ou só cuidar do corpo. E aí, pastor, o que você acha? Devo cuidar de qual? Eu creio que a gente deve dar uma atenção para todas as partes, porque se Deus te fez espírito, alma e corpo, cada uma dessas áreas precisa de uma atenção especial. Aí eu quero usar só um exemplo aqui de um homem na Bíblia chamado Elias. Elias foi um dos maiores profetas e ele pegou uma depressão. Porque todo esse contexto da vida de Elias, ele vem de uma tarefa que Deus estava usando ele de uma maneira poderosa. O cara orando para não chover, e não chover durante 3 anos e 6 meses. Depois ele ora e a chuva vem. Então, depois de passar por muita situação, ele imaginava que ia ser honrado diante do palácio da rainha na época, que era Jezabel, e o rei que era Acabe. E a mulher fala que vai matar ele. Então imagina, quando você está no clímax da sua vida, fala, acho que acabaram as lutas, agora é hora do retorno, né? Da vitória chegar, tal, e você ouve algo inverso. Eu vou matar você amanhã até esse mesmo horário. Aí o Elias faz o quê? Aí é onde a mente dele se perde. Então tem coisa que a gente precisa dividir cada parte da nossa vida. Elias se sente afrontado por isso e desconstrói em um dia tudo que Deus construiu na vida dele. Isso é muito sério, né? Tudo que Deus organizou, a gente consegue desorganizar em frações. O que demorou 30, 40 anos para construir, a gente consegue destruir em um dia, por exemplo. E aí ele vai para o deserto, né? Ele primeiro entrega o seu discípulo lá em uma cidade chamada Beceba e vai para um deserto. Estou sendo bem resumido na história, né? Só para quem nunca leu entender rapidamente, né? E não ser tão religioso contando. E aí ele faz algo interessante. Ele entrega o discípulo que Deus deu para ele. E ele vai para um deserto, caminho de um dia, descansa debaixo de uma árvore chamada zimbro, que é uma das únicas árvores do deserto que dá sombra. E lá ele pede morte. Ele fala, só sobrou eu, tô fazendo tudo certo, dá tudo errado. Mais ou menos assim. E só sobrou eu, então tira a minha vida, Deus. Eu começo a orar para Deus matar ele, tirar a vida dele. Então Elias entra em uma depressão. E você vê que é algo muito rápido. Em um dia, um cara que é um profeta de Deus, o cara que ora e cai fogo do céu, orava e parava de chover. Mas agora no outro dia tá pedindo para morrer. Então assim, qualquer um de nós somos sujeitos a isso, né? Então não ignoro quem tá nos assistindo. Esse problema eu tô falando com conhecimento de causa, né? De cuidar de gente assim há muitos anos e ver as pessoas sendo transformadas. E aí ele faz algo lá que é interessante, que é onde vai entrar o espiritual no corpo. Ele desmaia lá, dorme lá debaixo do zimbro, aí Deus acorda ele, manda um anjo acordar. Está na Bíblia, lá em 1 Reis 19, quem quiser um dia acompanhar. E aí faz 3 coisas importantes. Primeiro, acorda, dá comida, bebida, manda ele dormir, acorda novamente, o alimento, fala, agora o seu caminho vai ser longo. Ué, mas não era só, vamos pensar aqui, espírito, alma e corpo. Não era melhor Deus começar pela parte espiritual? Levanta, ora, se reanima, e depois você cuida das outras partes. Não, Deus não ignorou os 3 aspectos, espírito, alma e corpo. O corpo do cara tá mal, e o que Deus fez? Alimentou. Deu comida. Eu não imagino, embora era espiritual a situação ali, mas eu creio que era comida natural. Sim. Né? Óbvio que a comida durou para 40 dias. Ele ficou mais 40 dias sem comer. Mas pera lá, vamos só pegar o cerne da coisa. Deus cuidou do corpo dele ali. E mandou ele fazer o quê? Dormir. Isso é interessante. Não mandou ele levantar e muda a sua vida, você está completamente equivocado. Não, descansar. Primeira coisa, quando eu vou ajudar a pessoa a saírem disso, eu checo. Você vai observar, quem está assistindo pode perguntar isso. Procura quem está com depressão. Ela não dorme há muito tempo, porque não consegue. Ela troca a noite pelo dia, entendeu? Então, durante o dia, pressão na cabeça, misturado com cansaço, com sono, ela não vai aguentar muito tempo. E à noite, todo mundo dormindo e ela acordada, a mente, né, em alto nível de estresse, não aguentando. Deus fez o quê? Colocou ele para dormir. Aí, o que mais fez com ele? Deu comida para ele, alimentou. Então, pera lá, eu converso com a gente, vamos pensar, a gente aqui, tá? Sim. Fica um dia sem comer. Passou do horário do seu almoço, como é que fica o seu humor?
né? Seu humor fica diferente, né? Porque você não comeu. Então pensa. Então, mexe ou não mexe com a sua mente ou com as suas emoções? Mente e emoção é a mesma coisa. É parte do nosso ser, a nossa alma. Vamos pensar mais coisas aqui, por exemplo, né? Tá, você não dorme, porque pessoas que estão com depressão, elas não conseguem dormir com facilidade. Fica sem dormir, seu raciocínio funciona bem? O meu não funciona. As palavras somem, chega uma hora que a gente não tá aguentando mais, chega uma hora que você fica até nervoso, se você cochilar alguém te acordar, mexe demais com você. Aí Deus coloca o cara para dormir. Então Deus agora tá trabalhando na mente. Mas e depois? Agora fala, levanta, que o seu caminho vai ser longo. E manda ele ir para um monte chamado Horebe. Ali ele vai resolver o espiritual. Então a gente encontrou o corpo, que Deus precisa alimentar, a alma para refrigerar a mente do cara, não tem raciocínio que funcione. Tudo que Deus for fazer na sua vida vai fazer sim, não de uma maneira, como posso falar aqui, goela abaixo, talvez seria o termo, né? Mas de uma maneira voluntária, é você que vai fazer. Deus não vai pegar a sua mão e fazer no seu lugar, entendeu? E embora ele tenha autorização de fazer o que ele quiser, porque ele é Deus, mas ele escolheu uma forma de fazer. Ele não vai invadir o seu livre-arbítrio. Eu mesmo posso fazer, você tem uma vontade, posso fazer um teste aqui agora, tem uma vontade sem intervir no seu livre-arbítrio. Vamos imaginar o seguinte aqui, né? Imagina agora à noite você comer uma pizza, qual é o melhor sabor que você gosta, Lucas? Pô, marguerita. Imagina uma pizza marguerita agora, à noite, você com muita fome, chegar do jeito que você gosta, borda crocante, né, com catupiry, o que você imaginar lá, servir para você a melhor pizzaria. Bom, né, e você comer essa pizza. Daqui a pouco você nem pensa, eu nem queria comer, mas deu uma vontade de comer uma pizza. Eu consegui fazer você desejar algo sem invadir o seu livre-arbítrio. Se eu, que sou natural, com a pizza, consegui fazer você desejar um cardápio para sua noite de hoje, sabe que Deus, que é tão poderoso, não vai conseguir colocar um desejo correto dentro do seu coração sem intervir no seu livre-arbítrio? Então, ele consegue fazer coisas assim na nossa vida. E com Elias foi interessante, agora ele coloca, para fechar o assunto, coloca ele para ir para um monte Horebe. E ali era para orar, resolver o espiritual, porque Deus ia dar a direção. Se a sua mente não tá boa, cara, você não consegue tomar decisão. E o que tá acontecendo na vida do rei aqui, por exemplo, ele não tomou decisão assim porque a igreja mandou. Ele mandou ele fazer nada. Ele teve a experiência dele com Deus. Mas por quê? Porque é voluntária. Então não tem essa coisa assim de imposição. Deus não vai te impor algo, ele vai mexer dentro de você. Você vai fazer por uma nova mente. Imagina, você não enxergava como ele falou e agora você enxerga. Você vai ter uma atitude. E Elias precisou primeiro ter os olhos abertos. E agora ele vai resolver o espiritual. Então, lógico, a parte espiritual é mais importante do nosso ser. Mas você precisa guardar a mente, precisa cuidar do corpo. Se você não tiver saúde física, não tiver saúde mental, de nada vai adiantar você ter seu aspecto espiritual. E eu vou te falar o porquê. Porque eu tô te contando coisas agora aqui, quem tá nos ouvindo. Essa coisa só vai ter poder na vida de alguém se ela conseguir entender e ela falar, eu quero pra mim. Senão vai ser apenas mais um dia que nós conversamos e ele ouviu alguma coisa bonita, legal e diferente. Mas o que muda? Eu pego isso pra minha vida. E como é que eu pego? Eu quero experimentar isso, quero viver isso na minha vida. Isso é metanoia, é mudança de mente. Fala, eu pensava de um jeito, agora eu penso diferente. Aí você é transformado de uma maneira voluntária. Você pegou um novo padrão e você tornou. E por fim ele vai lá pro Horebe. Aí o cara tá subindo a montanha para orar, aí encontra uma caverna pertinho do topo. E a Bíblia fala que ele entra lá dentro. E não deveria ir para a caverna. O alimento que Deus deu precisa ter um destino. E ele entrou em uma caverna. Esse é o problema. Então eu posso ter saúde física, saúde mental, mas eu usar isso de maneira errada. Então, aonde vou canalizar isso tudo? Acho que aqui dá sentido a coisa. Eu preciso canalizar a minha saúde física e a minha saúde emocional, né, com a minha vida espiritual. Isso precisa me ajudar eles trabalham juntas, né? Mas para fazer o principal, que é ter uma direção. Só que Elias para na metade e entra numa caverna. E diz o texto assim, ó. E aí finalizo aqui. Ele fala assim que ele entrou na caverna para passar uma noite. Só que dentro da caverna ele pede para acabar com a vida de novo. Então olha que coisa interessante. Você já percebeu que às vezes a gente tem algumas decisões passageiras, na verdade, né, soluções, eu digo o seguinte, né, resolver problemas passageiros com decisões eternas, né? A gente usa um remédio maior às vezes do que o problema. Eu vou tomar decisões eternas para resolver problemas passageiros. Qual era a decisão eterna dele? Era só para dormir, mas agora eu quero acabar com tudo. Eu vou desistir de viver. É uma decisão eterna para resolver um problema daquele momento, que a cabeça dele tá ficando devagar novamente. Aí Deus vai lá e fala, o que você tá fazendo aí dentro? Vem para fora. Não chamei você para andar para dentro de uma caverna. E Elias agora vai lá para um monte, sai para fora. Mas eram só argumentos. Aí o que ele fala para Deus? Todo mundo morreu, só ficou eu. Aí Deus falou, não, tem mais 7.000 profetas que eu guardei escondido. Então olha só, o cara tava sofrendo por um problema que não existia. Ele queria morrer por causa de um problema que não existia. Qual era o problema? Só sobrou a mim. E Deus está dizendo, guardei mais 7.000.
Eu imagino a cara de Elias naquela hora. Como assim? Então acabou a crise. Todo sofrimento foi desnecessário. E eu temo que a nossa vida seja assim. A gente começa a pegar um monte de problema de amanhã, e por causa de um desequilíbrio de corpo, alma e espírito, né? Corpo, mente e espírito, eu pegar todos esses problemas, acumular todos eles hoje, e sofrer por coisas imaginárias. Porque sempre vai ser assim, a nossa mente ela é dessa forma. Ela sempre vai maximizar o tamanho do gigante, o tamanho do problema. Eu vou dar um exemplo. Eu estava lá no Japão, lá tem uma torre gigantesca. Eu tenho muito medo de altura. E olhando de baixo, ela é tão alta que parece que ela está caindo, parece que está se movimentando, parece que o globo está girando. Você olha e fala, dá tal tontura. Quando você sobe, dá 2 tonturas. É muito alto. Eu tenho medo de altura. Mas quando você passa de avião, ela é muito pequena. Então ela sempre teve o mesmo tamanho. E o que muda gigantes na nossa vida? É a nossa posição. Se você olhar debaixo dele ou dentro do problema, ele é gigantesco. Mas se você olhar de fora, ele é menor. O que mudou? A posição que você está. Você tem que enxergar as crises acima delas. Deus nos colocou em uma posição. A Bíblia fala que nós estamos assentados em Cristo. É uma nova posição. Quando você olha para crises e problemas nessa dimensão, elas se tornam menores. E você consegue vencê-las, né?